Ele voltou, mas não por redenção. Voltou por sangue. Namgijun, o homem que um dia foi temido por toda Seul, que cortou o próprio tendão para provar que abandonaria a violência, agora andava mancando, mas com a mesma fúria nos olhos, porque mataram o irmão dele. E quem perde um irmão, perde o chão. E quem perde o chão, volta a mandar mesmo com a alma quebrada. Gi-jun vivia isolado, fora da cidade, numa casa improvisada, onde os únicos sons eram o vento e a lembrança de tudo o que já perdeu. Mas a notícia veio como faca. Nam Gi-seok, seu irmão mais novo, foi encontrado morto. E não foi acidente, foi execução. Fria, planejada e, mais que isso, foi provocação. No passado, Gi-jun fez parte de um grupo poderoso. Sabia como as ruas funcionavam, sabia onde os corpos somem e onde os pactos são quebrados. Ele podia ter ignorado, podia ter aceitado a perda como castigo, mas jurou, diante do túmulo do irmão, que ninguém sairia impune. A primeira pista levou até Gu Junmo, filho de um chefão aliado envolvido com drogas e uma guerra silenciosa por território. Gi-jun foi até ele sem anúncio. Não falou, só olhou, e no segundo seguinte, Junmo caiu. Rápido, preciso, como só alguém com o passado de Gi-jun saberia fazer. Mas o buraco era mais fundo. Cada morte revelava uma nova aliança. Polícia, advogados, procuradores, homens de terno com mãos sujas. A cidade estava dividida entre dois grupos, o Bongsan e o Juvun, e no centro disso tudo estava Lee Geun-song. Um homem frio, calculista, que não matava com as mãos, mas com ordens. Foi ele quem iniciou tudo, quem viu em Gi-seok uma ameaça, quem moveu as peças. Gi-jun caçava um a um. Shimane, o assassino contratado, foi o segundo a cair. Tentou resistir, tentou negociar, mas não havia negociação com Gi-jun. O que ele queria era justiça do tipo que o sistema não entrega. Era vingança, e quando a dor é maior que o medo, não há nada que segure um homem. Enquanto isso, os fantasmas voltavam. O pai que o abandonou. A infância cheia de silêncio e cicatrizes. O tempo que perdeu tentando proteger Gi-seok, só para vê-lo morrer pelas mãos dos mesmos que ele poupou. Se você já amou alguém a ponto de prometer que mataria por ele, então você entende. Mas a vingança é uma estrada sem volta. E quanto mais avançava, mais Gi-jun sangrava por dentro. Porque cada rosto que ele encarava lembrava o do irmão, e cada morte que causava o afastava da única coisa que queria de verdade: voltar no tempo. A cidade começou a falar, os jornais o chamavam de justiceiro, os grupos rivais colocaram preço na sua cabeça, mas Gi-jun não ligava, não respondia mensagens, não fugia, só avançava, como uma sombra que todos sabiam que um dia ia voltar. E no fundo, ele sabia. Essa história não teria final feliz. O sangue já tinha escorrido pelas calçadas, mas a guerra estava longe do fim. Nam Gi-jun seguia com um olhar fixo, como se o mundo inteiro fosse um alvo. Ele já havia derrubado 2 dos responsáveis pela morte do irmão, mas sabia. O último era o mais perigoso. Lee Geun-song não sujava as mãos. Ele manipulava. Comprava juízes, comandava policiais, dava ordens em silêncio. Era o tipo de inimigo que vive na sombra e sobrevive mesmo quando tudo ao redor queima. Gi-jun começou a caçada final como sempre fez, com paciência. Sabia que não bastava matar. Precisava expor, precisava arrancar a máscara de cada um que fingia ser justo. Foi assim que chegou ao procurador-chefe, um homem com cara de pai de família, mas que assinava documentos falsos para encobrir execuções. Gi-jun o confrontou. Não gritou, não ameaçou, só mostrou as provas. E o homem caiu de joelhos. Com o sistema enfraquecido, só restava Geun-song. E ele sabia que Gi-jun vinha. Mandou matar, mandou rastrear, mandou incendiar o acampamento onde Gi-jun dormia. Mas nada funcionou, porque o que move Gi-jun não é instinto, é promessa. No meio da batalha, memórias voltavam como punhal. O primeiro treino com Gi-seok, as risadas na chuva, a noite em que fizeram um pacto. Se um caísse, o outro iria até o fim. E agora, o fim estava próximo. Se você já jurou proteger alguém,
mesmo sabendo que isso custaria sua alma. Você entende o que ele sentia, mas algo inesperado aconteceu. No meio da luta, Gi-jun encontrou o olhar de alguém que não esperava ver de novo. Uma mulher do passado, alguém que conheceu Gi-seok, que viu quem ele era de verdade. Ela o enfrentou. Disse que o irmão não queria isso, que vingança não traria paz, mas Gi-jun só respondeu com um silêncio carregado de dor. Porque o que ele precisava não era paz, era fim. Quando finalmente chegou até Jeonson, não havia espetáculo. Era um prédio comum, um escritório vazio. Os dois se encararam e ali, sem tiros, sem gritos, começou a luta mais crua da história deles. Punhos, facas, ossos quebrando. Dois homens destruídos por dentro, tentando acabar um com o outro por fora. No fim, Gi-jun venceu, mas não saiu inteiro. Estava ferido, sangrando, respirando como quem está prestes a apagar. Gyeong-son caiu, mas não antes de dizer que tudo isso poderia ter sido evitado. E Gi-jun respondeu que não, porque quem ama, até o fim, não recua. Ele saiu do prédio cambaleando. O corpo dizia que não dava mais, mas Gi-jun ainda tinha um lugar para ir. O acampamento onde morava. Um canto esquecido no mapa, onde só o vento e as lembranças o acompanhavam. Ali, onde tudo começou, ele queria terminar. A vingança estava completa. Os responsáveis pela morte de Gi-seok haviam caído, mas dentro dele ainda havia silêncio. A guerra externa acabou, mas a interna nunca teve fim. Ele sabia que o corpo não ia aguentar, mas não sentia medo, sentia só saudade. Deitou na velha cadeira de madeira, olhou para o céu e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu leveza, porque agora ninguém mais correria perigo, porque agora ele cumpriu a promessa. Foi ali, naquele último olhar para o céu, que ele encontrou a imagem do irmão, não como lembrança, mas como presença. Gi-seok sorria, não com dor, não com peso, mas com alívio, como se dissesse: você fez mais do que devia e agora pode descansar. Gi-jun fechou os olhos. Sem drama, sem discurso, só silêncio. E se você já amou alguém a ponto de dar tudo, inclusive a própria paz, você entende o que foi esse fim. Dias depois, o acampamento estava vazio, mas quem passou por ali sentiu algo, um tipo de calma que só existe quando um coração inquieto encontra descanso. Os jornais chamaram Gi-jun de justiceiro, outros de criminoso, mas quem conheceu sua história sabe, ele era só um irmão que se recusou a deixar o amor morrer. E no olhar final que trocou com o mundo, havia dor, sim, mas também redenção. Se isso te tocou, você sabe o que fazer. Porque talvez, em algum canto da sua vida, também exista uma promessa que ainda precisa ser cumprida.